E eu consumi na Sampa, um carinho no Alex desse. Sem rodeios, porque hoje o tema é louco. Como vocês viram no título, hoje o tema é doido. Assim, já colocando, é brabo. Senta, que hoje vem explicação. É, é assim, já é claro, dizendo assim, eu coloquei uma teoria, é uma teoria porque eu tô fazendo ali a teoria, que é algo que eu pensei ontem de noite, na verdade. Pensei ontem de noite antes de dormir e comecei a escrever o roteiro e fui pensando durante o roteiro. Então, então foi assim que aconteceu. Mas eu não acredito que o Oda vá fazer isso, já dizendo assim. Porém, se seria perfeito ver isso acontecendo em One Piece. Nossa, mas seria perfeito, seria tão perfeito. O Oda, ele quer fazer um final Evangelho, isso é um fato. Ele quer fazer um final Evangelho, um negócio, ele quer dar uma de Evangelho e não vai conseguir. Mas seria perfeito para esse objetivo dele, que ele tá deixando a trama complexa e não sei o que, não sei o que. Vamos que vamos, pessoal, vamos que vamos. Dessa vez eu vou ter que dar umas colinhas aqui no meu roteiro, porque realmente é bastante coisa. Vou ter que fazer uma ediçãozinha um pouquinho mais pesada aqui pra ilustrar algumas coisas pra vocês, porque é legal, legal. Não vai explodir a mente de vocês, mas é interessante, é interessante. Então vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, ó. Como eu disse lá no outro vídeo, ali no último que eu lancei, não no último que eu lancei, porque provavelmente esse aqui vai ser o próximo mesmo, mas enfim, no vídeo que eu falei da força em One Piece ali, da força, né? Mas eu comparei com a força de Star Wars. Eu falei sobre o Haki, que pra mim ele é tipo uma força. Uma força da Força Wars e tal. Mas ele é um produto, uma força produto de da conexão entre as pessoas. Só que ao mesmo tempo, parando para analisar, a gente pode interpretar o haki como se fosse um plano. Não colocando plano espiritual, vamos colocar outra coisa, um plano conceitual. Por quê? Ó, já começa aí. Não, não, pera lá, pera lá. Começa aí, começa aí. Se você tá gostando do vídeo, já deixa um like, porque. Legal, legal. Assim, pessoal, esse vídeo vai ser longo, hein? Nossa, esse vídeo vai ser longo. Provavelmente ali uns 15, 20 minutos. É assim, pessoal. O haki, ele existe por conta da vontade, bem como as Akuma no Mi. Ambas existem, elas estão conectadas e elas existem por vontade, pelos desejos das pessoas e coisa e tal. Então elas vêm do mesmo lugar. Isso é um ponto importante pra gente gravar, elas vêm do mesmo lugar. É... Isso quer dizer que se elas dependem da vontade, elas dependem da vontade de um conceito de vontade, colocando assim, ela manifesta um conceito que a sociedade, uma sociedade, no caso, né? Uma cultura, vamos colocar aqui uma cultura idealiza em uma memória coletiva. Então vamos colocar ali como um plano onde está armazenada a cultura de um povo. E a partir dessa vontade, dessa cultura, manifesta-se a Akuma no Mi, manifesta-se o Haki e coisa e tal. Pode ser uma pessoa? Pode, mas também não abandonando a ideia do coletivo, mas vamos colocar aqui um plano que é a cultura, um negócio não é espiritual, pessoal, não é espiritual, é um plano conceitual. E de onde que eu tô tirando isso, pessoal? Pra quem não sabe, eu escrevo, eu gosto de escrever. Então, isso é um negócio. Eu tô puxando do meu livro uma ideia e tô encaixando ela com um haki. Então, eu tô fundindo a minha definição de magia com a definição dos poderes do haki. Então, por isso que é uma ideia meio doida. E é por isso que tô falando de um jeito meio por isso que eu sei o que eu tô falando um pouquinho, por conta que é basicamente o que eu escrevo há anos. Isso aqui vem bem antes de eu assistir One Piece. Então, por isso que tá meio louquinho assim. Então, vamos continuar. Vamos entender, então, antes de tudo, é importante que a gente entenda, defina nesse vídeo, nessa teoria, nesse problema, nessa hipótese, que tem dois planos. O plano real, nosso aqui, padrão, real, mas também exista um plano conceitual onde está armazenada a cultura oriunda, claro, de uma memória coletiva. Então, um plano de memória coletiva, um plano conceitual. É isso que eu quero dizer, e é isso que é importante. Só que ambos existem e ambos fazem parte do sistema. Vamos lá, agora que a gente estipulou que existe dois lugares: o plano real
E um plano conceitual, onde estão ali os desejos, as coisas, as pessoas e tudo mais. De onde vem a força manifestada pela vontade, de onde vem o haki manifestado pela vontade. Então, vamos colocar assim. Aí que começa, pessoal. Continuando minha colinha aqui, ó. É engraçado que eu não sigo o que tá escrito aqui, porque aqui eu escrevi bonito, pessoal. Aí eu falo igual um Zé, né? Eu falo igual desse meu jeitão, mas aqui tá bonito. Ali tá bonito o roteiro aí, lasqueira. Mas então o que antes de continuar, também eu preciso salientar uma coisa. Ah, Contraintuitivamente, nesse cenário onde eu tô idealizando aqui, a gente precisa entender assim, por que que esse conceito ali de plano conceitual, essa hipótese, ela explica o porquê que o haki afeta as logias e as paramécias também, né? Mas mais ainda, a logia, né? Então isso quer dizer que ambas estão no mesmo lugar, então elas se tangem, né? Enquanto a logia vem pro nosso plano e a paramécia também, porque o Luffy, por exemplo, ele não sente dor, né? Com golpes sem haki, coisa e tal. Tem que ser muito forte pra doer, né? Então, por isso que ele aguenta pancada. Porque se der um soquinho normal nele, nem sente, né? Então as logias têm essa propriedade também, só que fica mais destacado. As paramécias têm essa propriedade também, mas fica mais destacado nas logias. Elas conseguem atingir as logias justamente por, por pertencerem, pelo haki pertencer ao mesmo plano onde elas habitam, colocando assim, né? Então, e o que eu quero falar, um negócio não é polêmico que eu vou dizer, é só uma reviravolta. Vamos olhar com outra métrica os três tipos de haki. Quatro. Eu vou colocar como quatro para a gente entender melhor. A gente tem a Logia, a gente tem a Paramécia, a gente tem a Zoan. E eu vou colocar como um quarto tipo o Zoan mítico, pessoal, porque é importante separar as duas Zoans. Eu acho, aqui nesse cenário aqui, é importante a gente separar. Então, deixa eu me ajeitar aqui, porque o negócio é doido. O negócio é doido. Então, assim. Uh, quatro tipos. Sei que as Zoans são o mesmo grupo, então são três cânone, mas eu vou separar em quatro para ficar didaticamente, para a gente conseguir definir melhor, taxonomizar melhor. Então, assim. Ao mesmo tempo que na métrica de combate a Logia é mais forte, é mais poderosa combativamente falando, por conta, obviamente, da pessoa virar fogo, virar eletricidade, virar tudo ali. Claro que com seus respectivos counters ali, um com a água, Crocodile, né, com a areia, o Enel com a borracha, coisa e tal, e coisa e tal. Então cada um tem o seu counter ali, às vezes. Então, ok, né? Mas, ignorando os counters, né? Elas são, sim, basicamente indestrutíveis. E aí é que tá, elas estão no topo da hierarquia das Akuma no Mis em combate. Só que eu quero apresentar outra métrica, pessoal. E ela tem a ver com essa hipótese desses planos. Esse plano conceitual onde está o haki e onde estão onde está o mecanismo de poder de magia. Porque é magia, né? Vamos ver, é magia. De magia em One Piece, pessoal. Vamos lá. Então eu quero dizer assim, eu não vou não é rank de poder, pessoal, longe disso. Rank de poder é a Logia e depois a Paramécia e a Zoan. As duas ficam ali, depende da Paramécia, da Zoan, elas ficam se revezando. E claro, tem a Zoan do Luffy ali que, né. Mas ainda assim, a Logia fica no topo e as duas ficam se revezando embaixo. Só que a métrica que eu vou trazer, o viés, a ótica que eu vou trazer, ela não funciona por poder e faz a Logia ser o último nível. Sendo, vamos começar por ela. Vamos imaginar então agora dois pontos, pessoal. Vamos imaginar então o mundo real desse lado e deixa eu olhar aqui, né? Aqui, ó, o mundo real desse lado aqui. E aqui tem o plano conceitual, onde estão ali os desejos das pessoas, onde está o haki, onde ele vive, né? Onde ele é originado a força que permeia essa realidade, que vira o haki, que se transforma em haki ou em Akuma no Mi, tá aqui. Então a gente tem dois planos aqui. E se a gente for colocar assim, beleza, a gente tem esses dois planos aqui. E por que que eu colocaria a Logia como o nível mais básico entre elas? Porque assim,
lembrando, pessoal, esqueçam poder. É outra coisa. Poder, ela é OP, coisa e tal, mas é outra coisa. Vamos entender assim, com não estabilidade, mas com as presenças. O quão conectado com os dois planos uma pessoa é usando a Akuma no Mi. Nesse caso é Akuma no Mi. Vamos esquecer o Haki por enquanto. Vamos focar nas Akuma no Mi, né? Que eu já tô falando aqui. Então, assim, enquanto a gente tem aqui o plano conceitual. A pessoa que usa a Logia, ela basicamente abandona o seu corpo, porque o corpo ali não tem mais carne, né, pessoal? A pessoa, o Ace, ele se tornou fogo, ele sangra, ele tudo, mas isso é tipo, é uma projeção de alguém que tá desse lado aqui. O Ace não tá mais na realidade. Ele não tá, ele é manifestado desse conceito pra realidade. Então, por isso que ninguém toca ele. Por isso que é só com haki. Mas depois eu falo isso, depois eu falo sobre isso, sobre o dano do haki, o que eu acho também sobre o haki do armamento, principalmente. E o porquê que ele fica preto. Mas vamos por partes, vamos por partes. Se você tá gostando do vídeo, aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta se eu tô falando muita bosta, se você tá gostando, apesar de ser um papo meio de bar, de bêbado assim, mas é que você tá curtindo. Então, entretenimento e assuntos interessantes. Então, a Logia, ela está exclusivamente aqui, projetando no mundo real a forma de uma pessoa com sua alma e tudo mais. Mas ela ficou aqui. Ela só está aqui. Então, o que a gente tem na Logia é uma projeção. E vocês verem que, tipo, falta alguma coisa. Só tá de um lado. Ela tá, tipo, muito pendendo para esse lado aqui. Não existe um equilíbrio ali que esteja nos dois. Correto? Então, aí eu coloco ela à base, o nível mais. Não fraco, mas o nível, digamos assim. Mais baixo na questão de equilíbrio entre o haki, entre os dois planos, colocando assim, né? Subindo mais um pouco, nós temos as paramécias, que elas fazem o quê? Elas fazem o indivíduo existir nos dois lados. Na verdade, nesse quesito eu coloco a paramécia e a Zoan. Eu tive que dar uma colinha aqui, porque eu esqueci, né? Fui olhar, né, pessoal, porque minha memória é ruim. Então, a gente tem a paramécia, que ela faz o seguinte. Na verdade, se eu tivesse que classificar, eu colocaria as paramécias e as zoans no mesmo saco. Isso mesmo, eu colocaria elas no mesmo saco e excluiria a Zoan mítica. Então seria, digamos assim, três classificações, só que uma, a do meinho aqui, por exemplo, sendo a Zoan e a Paramécia, mas isso avaliando na nossa hipótese que a gente está fazendo. Então, enquanto a classificação do Oda é num sentido geral de formas, onde alguém é intangível, alguém se torna um material e o outro se torna um animal. Aí essa separação faz mais sentido, mas aqui a gente vai trazer uma separação diferente, junto com aquela que tem 4, separando a Zoan. Então ela foi meio que uma gambiarra da classificação do Oda. Então vamos trabalhar com. Vamos voltar um pouco mais e colocar 3 classificações, onde fica a Logia, onde ficam a Paramécia e as Zoans normais, e por último, as Zoans místicas. Místicas, enfim. E aí, como eu expliquei a Logia, e eu comecei a explicar para a Messi, mas eu achei importante relembrar, colocar isso aqui. Meio desorganizado, né? Mas fazer o quê, né? Faço meio no improviso mesmo, né? Tem o roteiro? Tem. Mas eu não consigo seguir roteiro. Mas vamos que vamos, senão eu já estou desviando demais aqui. A gente tem então o que acontece com a Paramécia. Eu considero elas muito mais equilibradas do que a Zoan, mas ao mesmo tempo não são perfeitas. Por quê? Lembra, aqui é o mundo real e aqui o mundo conceitual. O que a Logia faz? Ela faz uma projeção da pessoa, da pessoa ali no mundo real, enquanto a Logia e a Paramécia, elas pegam no mundo real e fazem uma projeção do desejo das pessoas, enfim, que seja,
E projetam isso na pessoa no mundo real. A pessoa por isso que ela é tangível, sabe? Porque ela não saiu do mundo real. Ela não saiu igual, diferente da Logia. Logia tá aqui, Paramécia e Zoan estão aqui, estão desse lado aqui. Então, eu acho que elas ainda são um pouquinho mais estáveis, a gente pode pôr assim, meio na gambiarra e coisa e tal, mas elas estão um pouquinho mais equilibradas, porque elas interagem um pouquinho mais com os dois planos, enquanto a Logia é muito mais para para o plano conceitual. A Logia, ela é mais para o plano real, só que ela tem muito pezinho ali no conceitual, por conta de manifestar algo ali. E a pessoa, ela não deixa de ter o corpo dela ali, né? Então, é diferente da Logia. A Logia, a pessoa se torna fogo, se torna isso ou aquilo. Mas o Luffy virou de borracha? Virou de borracha. Mas tem algumas Logias que não acontecem isso, que a pessoa consegue manter o corpo dela, né? Então, aí agora vem agora a gente fala sobre as Zoans míticas, que aí sim eu considero o tipo de Akuma no Mi mais não falo pura, mas eu falo mais equilibrada que tem, porque ela une os dois igual. Porque, assim como ela é basicamente uma Zoan, né? Uma Zoan normal ali. Que ela tem um pezinho na coisa, mas não. Ela tem tudo. Porque aí é a diferença. Ela manifesta em alguém no mundo real. A pessoa existe mesmo. Uma ideia que não existe no mundo real. Aí é que tá. Por isso que eu separo. Por isso que eu tô separando a Zoan normal da Zoan mítica. Porque elas não se transformam apenas em animais ou figuras. Não. Elas se transformam em figuras que não existem no mundo real. Elas existem no mundo conceitual, no mundo da cultura. Por isso que eu disse que a gente vai fazer um plano que é formado pela cultura de um povo. O Buda, assim, pessoal, vamos entender, vamos esquecer um pouco a fé, vamos esquecer um pouco a fé, o que eu vou dizer aqui. Mas assim, vamos trabalhar com a hipótese de que Buda, por exemplo, não exista no mundo real. Não estou dizendo que ele realmente não existe, mas vamos trabalhar com essa hipótese. Ou o Deus cristão, enfim, que seja qualquer tipo de divindade cultural, o produto da cultura que a gente tenha, mas vamos voltar aqui para One Piece. Em One Piece não foi dito que existe um Buda mesmo, então vamos trabalhar com a hipótese que ele não existe fisicamente, mas a religião que o adora existe. Então, o que aconteceu? A cultura do povo ali foi criada por uma memória coletiva ali de várias pessoas pensando que existe uma divindade Buda, essa personificação de Buda, essa criação de Buda, esse conceito Buda existe, mas existe no plano conceitual. Ele tá no plano. É... Ele tá no plano no outro plano, ele não tá no plano real. As pessoas falam que existe, fala isso, fala aquilo, mas não existe alguém, tipo, de carne e osso Buda. Não. Não existe. Não existe um objeto Buda, não existe nada. Ele existe na mente das pessoas. E aí é que tá. Além de estar no mundo real, uma zona mítica estar no mundo real, ela usa elemento, ela usa basicamente todo elemento para personificar de algo que está totalmente nesse outro plano. Então deu para entender como nessa hipótese que eu estou fazendo, essas três definições fazem mais sentido. Poderia continuar com quatro? Poderia. Mas como essa definição ela aborda conexões, então por isso que a Paramécia e a Zoan normal ficam no mesmo saco. Ficam na mesma classificação, na mesma classe. Tendo ali podendo ter a subclasse que um vira animal, coisa assim, e o outro vira materiais, mas os dois viram alguma coisa, né? Só que eu separaria a Zoan mítica por conta disso. Então aí é que tá a diferença pra mim, né, pessoal? Então, por isso que eu considero o rank seria mais ou menos assim, né? Tendo embaixo a Logia,
Em cima, a paramécia, depois a Zoan, porque animais ainda têm consciência, um certo nível de consciência, coisa e tal, apesar de que, né, e não inteligência, mas consciência. Por exemplo, o cachorro, ele sabe que existe, uma pedra não. Então, eu colocaria a Zoan um pouquinhozinho acima, e a Zoan mítica mais acima, no topo dessa hierarquia. Isso explicaria também o porquê que o Luffy seria uma Zoan mítica, né? Pra ser a fruta mais pica do negócio. Mas a gente pode ver isso com o Kaido também, que era uma lenda. E o Kaido, ele se transformou ele se transformou em um objeto que não existe no mundo real. Ele se transformou num objeto que oriundo de uma lenda, de algo passado de boca em boca, de algo passado pela cultura. Ou seja, ele foi mais além do que apenas se transformar em algo material. Ele se transformou em algo conceitual. Por isso que a Zoan Mítica é um pouco diferente, pessoal. Por isso que eu considero ela mais refinada do que a Zoan normal e do que a Paramécia e do que a Lugia. Claro, de novo, diferente, não estamos falando sobre poder, sim sobre refinamento, digamos assim. Então isso eu acho interessante de falar, já começa por aqui, né? Mas vamos que tem mais. Vamos que tem mais. Tem quantos minutos de vídeo já? Caralho, vai ficar longo demais esse vídeo. Então, pessoal, ó, falei pra gente esquecer o hack de lado, agora vamos trazer o hack de lado, trazer de lado, né? Trazer de lado aqui, ó, vou andar de ladinho tipo um caranguejo, né? Mas não. Vamos lá. Agora, bem, eu expliquei aqui, eu acabei trazendo antes do que o programado sobre por que que eu acho que o Haki ele consegue interagir com as Akuma no Mis. Porque ele tá no mesmo plano, ele é um plano conceitual também. Então eu acho que isso eu já expliquei. Tipo, ele consegue tocar as logias porque a, o golpe pode não estar acontecendo. E aí eu vou trazer duas hipóteses para por que, que o Haki consegue tocar uma logia, né? Ou acabar tocando ou ferindo uma paramécia. Primeira hipótese é que o usuário do Haki, pela vontade, pode incorporar ali os conceitos da vontade dele, que seja no punho, na testa, como fez o Luffy, coisa e tal, no punho, em qualquer parte do corpo, e isso faz com que ele tenha a capacidade de interagir com coisas de outros planos, né? No caso, o plano conceitual Logia, vamos usar a Logia, que é a Logia mais apelona nesse sentido de luta, né? E o armamento é luta. Então acabe tocando uma Logia por conta disso, porque seria mais ou menos que o que acontece muito o que eu acredito que aconteça assim, uma existência de Logia que está no mundo real e tem o inimigo que tá no mundo real, que tá no mundo real, e essa aqui e a Logia do mundo conceitual. O mundo conceitual ele consegue interagir, ele consegue tangir o mundo real, mas o mundo real não consegue tangir. Justamente porque um é produto do outro, né? E não o contrário. Esse aqui é produto desse, né? Então, por isso. Só que quando você coloca vontade muito acima, você talvez acabe fazendo com que você não dê um soco com o seu punho, mas sim que você dê um soco com a sua vontade. Então, e onde acontece isso, fique preto. Isso explicaria, né, por que a Logia pode ser espancada por Haki. E vamos para a segunda hipótese que eu acho mais interessante. Essa segunda é mais interessante, pessoal. Vamos entender assim, vamos lembrar o Haki da observação também agora. Porque quem sabe o haki da observação não seja a capacidade de observar a individualidade das pessoas que estão nesse plano conceitual. Por isso que elas não têm forma, né? Você vê a aura das pessoas. Então, você vê a aura das pessoas. Deixa eu ajeitar o cabelinho aqui, ó, né? Aí, ó, agora eu tô. Uau! Então, assim, você enxerga a aura das pessoas enquanto tudo ao redor fica meio preto, meio escuro, porque ao redor não interessa. O que interessa são a aura das pessoas. E aí é que tá. Se a aura das pessoas podem estar nesse plano acima, um plano da individualidade, um plano meio LCL ali, né? Um plano meio campo
ter, né, pessoal? Pode ter alguma coisa a ver, porque eu tenho certeza que o Oda já assistiu o Evangelho. É certeza, mas isso aí eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza que ele assistiu o Star Wars. Mas não é tão certeza igual eu tenho que ele assistiu o Evangelho. Com certeza. Então, não sei se inconscientemente pode ter trazido isso, mas faz sentido de a gente analisar que cada pessoa tem sua individualidade e essa individualidade ela é projetada numa memória coletiva e numa cultura, né? Então fica tudo nesse barquinho conceitual e cada pessoa tem o seu espaço nesse conceito aí, nesse plano. E o haki da observação, seja poder observar isso, né? Então, e aí é que tá. Por que eu tô falando haki da observação sendo que era pra falar do armamento, né? Porque a gente é importante ressaltar que a gente pode estar interpretando as auras como presenças no outro plano e já falando sobre o haki da observação também. E aí é que tá. E se o armamento, nessa segunda hipótese, ser que a pessoa, diferente da primeira hipótese, que é o contrário, que a pessoa consegue trazer a capacidade dos desejos dela para o mundo real, aqui seja basicamente você trazer a tua aura pro mundo real e no lugar e onde você trouxe ela fique preto como produto dessa reação aí, tipo ela vir pro mundo real, ela não ia ficar coloridinha igual acontece, igual o Fujitora vê, igual o Soap viu lá e tal, não ia ficar coloridinha. E se as auras elas fossem talvez coloridas e coisa e tal? Mas independente da cor que elas tenham nesse mundo que o Haki da Observação consegue ver, no processo de baixar ali, de vir pro nosso mundo, ela fique preta, né? Isso também justificaria os membros ali onde vem ficar no preto. Porque daí não é a tua mão por tua mão, mas sim a tua mão que devia estar num plano conceitual, sabe? Então, talvez se ela ficasse preta, seria tipo um processo muito interessante. Porque aquela não é a tua mão de verdade. E sim o que tá além. Aquilo ali é a tua aura manifestada. Não o teu braço. Então acho que seria interessante, por isso, tocar numa logia. Porque se o teu braço com haki tá ali todo preto, não é o teu braço de verdade, mas sim uma manifestação da tua aura que tá num plano acima, ali no plano conceitual, ela vai conseguir tocar uma logia, que é justamente uma projeção, uma manifestação de uma imagem de uma pessoa inteira no mundo real. Então é como se fosse uma logia, só que de aura, não só de corpo. Então eu acho interessante. Eu acho interessante. E isso também possibilita que as pessoas que tenham logia também possam usar o hack do armamento e ficar preto, porque daí você tá puxando pro mundo real, você tá puxando pra tua projeção também. De qualquer jeito você tá jogando a tua aura no mundo real e não o teu corpo, igual acontece com a logia em si, ela projeta o corpo da pessoa, não a alma ou tudo. Então, aí é isso que era isso que eu queria fazer, era isso que eu escrevi ontem, era isso que eu queria falar pra vocês. É isso. Ó, o que vocês acharam, pessoal? Aí existirem dois planos, onde um é o mundo real, o outro plano conceitual. E aí o haki permeia. O haki é meio que a porta. É o portão ali que liga tudo. Enquanto as Akuma no Mis também, só que são dois portões diferentes. São dois protocolos diferentes, onde a gente vai ter que seguir passos diferentes para chegar no resultado que é ou acessar esse plano conceitual de alguma forma, ou fazer que esse plano se manifeste no mundo real. Seja em forma de haki do armamento, seja em poderes com a paramécia, né? Ou poderes com a logia, ou até as Zoans, e principalmente a Zoan mítica, que eu considero. Eu considero a mais refinada forma de
de Akuma no Mi. Então, é para essa hipótese, né? Então o que que vocês acham, pessoal? Vocês acham que foi uma bosta o que eu falei? Se foi, que foi algo brisado, foi algo brisado, foi algo que foi brisa, mas eu acho que seria interessante ver uma explicação assim pro Haki, porque encaixaria com tudo, é, principalmente nessa coisa de conexão entre as pessoas, e também essa coisa do final que o Oda tá querendo fazer ser muito complexo. Se você coloca só uma memória coletiva, não precisa explicar muito, né? Então eu acho que seria perfeito. Caralho, mano, se o Oda se o Oda chegasse com essa apresentação de Haki pra mim, eu perdoava ele pelo Gear 5. Eu perdoava. Nossa, eu fazia. Oda, você tira poder do cu quanto você quiser. Porque agora o Haki faz sentido. Agora tem um pouco de noção nessa máquina que a gente pode chamar de One Piece, né? Nessa máquina da magia do mundo de One Piece. Então, eu acredito que isso faz sentido. É uma. Claro, a gente pode abrir números, furos disso e tal, porque são conceitos, é muito abstrato, né? Então a gente pode contra-argumentar. E se você quer contra-argumentar, fique à vontade, o que, que você acha, o que, que vocês acham que pode acontecer, o que é o haki, mas eu acho que essa é uma definição que cairia muito bem na obra. Eu acho que é madura, funciona. E ela não é mirabolante o suficiente para parecer forçação de barra. Porque essa explicação que eu dei, ela não seria forçação de barra. Ela não seria porque a gente tem memória coletiva no nosso mundo, tem. A gente tem. A gente tem a cultura, a gente tem tudo isso. E seria mais ou menos alguma coisa. Seria legal. E é claro, né, pessoal, como eu falei no início do vídeo, eu me baseei, essa minha teoria, eu me baseei nas coisas que eu escrevo. Nos meus livros tem a memória coletiva, tem essa coisa das existências das pessoas, tem tudo, tem muita coisa que eu falei aqui. Então, só que assim, eu montei esse sistema, tem anos já que eu monto esse sistema, mas eu vi a oportunidade de trazer o hack para ele e eu acho que faz muito sentido. Então acho que é interessante, pessoal. Acho que é interessante. O que vocês acham? O que vocês acham? Então, comentem muito, pessoal, comentem muito, porque eu tô curioso pra ver, eu tô curioso. Quem sabe assim, ó, já sei, ó, se você chegou até aqui com mais de quase 40 minutos, com mais de meia hora de vídeo, já fica anunciado aqui. Os comentários mais legais, de discussões mais legais, eu trago num outro vídeo respondendo. Eu printo eles e respondo em vídeo. Então acho que esse formato seria interessante. Daí eu respondo e coisa e tal. Daí vai ser legal, vai ser legal. Ai, caralho, esse vídeo eu tava querendo gravar, pessoal. Vocês não tem noção quanto eu tava querendo gravar esse vídeo aqui. Ontem eu comecei a escrever. Esse negócio, esse roteirozinho. E pai, ó, que legal. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Comentem se vocês acharam legal. Se vocês já acharam legal, se vocês curtiram esse tipo de assunto, igual eu trouxe a força, o meu negócio meio nerd, então que traz umas teorias meio mirabolante. Se vocês gostam desse tipo de coisa, pessoal, não é bait, né? Não, o que eu tô fazendo aqui não é um bait. Seria bait se fosse, sei lá, não tem nem ideia do que seria um bait assim de doido assim, mas porque isso aqui faz sentido. É um baitzinho ali, mas faz sentido o que eu tô falando. Então, se vocês gostam desse formato, eu trazendo uns negócios mais descontraídos, mais brisadão e coisa e tal, umas discussões um pouco mais filosóficas, porque isso é mais filosófico, né? Sobre algumas coisas de anime e tal, até do One Piece, né? Porque também eu já quero anunciar um outro roteirozinho que eu fiz aqui também, que eu tô louco pra gravar. Que é do vídeo da fruta da jaqueta. Eu não lembro o nome dela, mas eu pensei assim, não é o que o Oda vai fazer, com certeza, mas eu fanfiquei aqui um motivo de criação da fruta da jaqueta. Se vocês quiserem ver, comentem aí, que vocês estão curiosos pra o que será que eu acho que poderia ali ter originado a fruta da jaqueta, porque eu acho que é
não é bonitinho, mas eu acho que é uma explicação bonita. Uma explicação bonita pra uma fruta bizarra. Eu acho que seria muito interessante, exatamente como aconteceu com o Mr. Pink. Seria perfeito, igual aconteceu com o Mr. Pink. A gente tem uma figura patética, uma figura bizarra, como é uma fruta da jaqueta e uma pessoa usando roupa de bebê. Só que depois tem uma história pesada e que acaba trazendo um alicerce, acaba baseando essa outra bizarrice para não deixar de ser bizarrice e se tornar algo sério. Então eu acho que vai ser legal trazer esse vídeo. Não sei se vocês querem que eu traga aí uma explicação, uma possível explicação para a origem da fruta da jaqueta. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem mesmo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Tudo aquele jabá que a gente pede, coisa e tal. Então é isso e até a próxima.